Bom, agora que já vimos, né, a parte teórica do Cypress, né, as principais funcionalidades, o cotidiano de quem utiliza a ferramenta, né, o que é o Cypress em si, vamos estar mostrando aqui a parte prática, né, da aplicação desde a sua documentação fornecida pelo próprio Cypress, né. Então, para estar utilizando é necessário ter alguns requisitos básicos, né, mesmo ele sendo compatível com todos os sistemas operacionais, né, Mac, Linux, Windows, é necessário ter um Node para estar utilizando o Cypress, né? Cumprindo todos os requisitos. Nós podemos abrir o nosso terminal, né, do nosso projeto e rodar o seguinte comando, né? E aí rodando, executando, vai ter algo similar a isso, né? Com todas essas pastas aqui, né? Onde o de mais importante aqui, a própria pasta do Cypress, né? Onde vai estar contendo aqui todos os nossos testes, né? Então, tudo baseado em JavaScript. Então, vai ter a extensão dos próprios Cypress, né? .ci e a extensão .js, né? Porque é uma linguagem baseada totalmente em JavaScript. Então, também tem aqui a parte de config, né? Onde a gente vai estar setando toda a parte de variável global para a gente estar utilizando aqui nos nossos casos de teste. A pasta de screenshots, então todo tipo de execução o Cypress vai estar armazenando aqui nessa pasta, né? Como a gente ainda não tem nenhuma execução aqui, ela está vazia. Também temos a parte aqui de versões, né? Então todo tipo de versão do nosso projeto, tudo que a gente instalou aqui vai estar aqui nessa parte, né? De packet JSON, vai estar todas as versões aqui, né? Então agora que a gente já conheceu um pouco, né, da estrutura aqui de pasta do Cypress, nós podemos abrir o terminal aqui do nosso projeto, rodar o seguinte comando que ele vai abrir a interface gráfica do próprio Cypress. Abriu, expandir ela aqui e aí ele dá as boas-vindas para a gente e vai estar perguntando se a gente quer realizar testes fim a fim, né, end to end, ou testes de componente, testar exclusivamente alguma parte de algum sistema, né. A gente vai estar escolhendo aqui testes end to end. Ele vai fornecer alguns navegadores que eu tenho instalado aqui, tem o próprio navegador de testes aqui do Cypress, mas costumo utilizar bastante o Chrome já, então vamos seguir com ele. Ele abriu aqui. Tem algumas funcionalidades aqui de debug, mas a princípio vamos focar na parte aqui de specs, que é onde a gente cria aqui, né, de fato as nossas suítes de teste, nossos casos de teste. Eu já tenho alguns criados aqui, mas a gente pode criar uma nova, que é nesse botão aqui, mas vamos estar utilizando algum já pronto aqui para estar exemplificando. Vamos aqui na de login. Então ele já começou a executar o teste, né? No caso aqui nós vamos estar visitando um web commerce normal, né? Então ele vai estar realizando todos os testes de login. Percebam que é bastante rápido. Então ele executou alguns testes aqui como login com sucesso, então ele passou todas as credenciais certo. Então ele passa todas as respostas aqui, faz as verificações, o que é que deu errado, o que é que deu certo, faz as validações, né? Ele realizou também o teste de e-mail e senha vazio, o e-mail totalmente vazio e a senha vazia, né? Então ele realizou alguns testes aqui, vou estar rodando ele aqui novamente. Ele realizou todos os testes em 7 segundos, então é uma ferramenta bastante rápida, né? Então eu vou mostrar aqui na própria IDE como foi o processo de codificação, né, e algumas funcionalidades básicas de escrita de código do próprio Cypress mesmo. Vamos aqui na pasta I2E. Então, o Cypress tem algumas funcionalidades já certas, né? Então, funções. Nós temos o SciVisit, que a gente passa um URL que a gente quer estar consultando na web. Então, você passa o SciVisit, passa o URL que você quer visitar e aí ele vai estar automaticamente entrando naquele site, né? Tem o SciGet que a gente usa para estar pegando elementos. Então, eu quero pegar um elemento na tela. Você dá um SciGet, inspeciona qual elemento da tela que você quer pegar e usa a função clique, que ele vai pegar o elemento e clicar naquele elemento.
Temos o Sci View aqui, a gente vai estar setando só o tamanho do teste mesmo, né? A dimensão da tela, se for um smartphone, ou uma tela de computador mesmo, a gente passa aqui, né? E aqui o it a gente usa para estar de fato quebrando em blocos, né, todos os nossos testes. Então, login com sucesso, e-mail e senha vazia, e-mail vazio, senha vazia. Cada it é um cenário de teste diferente, né? Todos estão dentro da mesma suíte, que é login, mas são cenários de testes diferentes, né? Então, a gente pode estar separando dessa forma, né? E estar realizando os testes, né? Eu vou estar demonstrando também a parte de inspecionar um inspetor de elementos do próprio Cypress, né? A gente com a ferramenta já aberta, a gente vem aqui nesse checkpointzinho, né? E ele vai estar inspecionando todos os elementos. Ele não é um seletor muito confiável, porque o Cypress distorce algumas dimensões, digamos que ele quebra alguns elementos da tela, então ele não é fiel como o próprio inspector daqui da web, né? Então, uma dica que eu dou é estar utilizando o inspector para estar pegando o elemento e o inspector do próprio Cypress para estar fazendo um double check, né? Para ver se aquele realmente é aquele elemento. Então, a gente tem essas duas formas de estar validando, né? Então, basicamente, o Cypress funciona dessa forma, né? Com escrita de, da utilização de JavaScript e da captura e cliques de elementos na tela, né? Então, é bastante importante que todos os elementos tenham sido bem mapeados, né? Tanto bem escrito, né? Tem um HTML de forma legível, passando as classes certinho, né? Então, é bastante importante que o time de dev mesmo tenha passado e tenha criado um código bastante limpo para que o time de qualidade tenha maior êxito em estar capturando os próprios elementos para estar executando os testes, né? Então, o Cypress é basicamente isso, pessoal. É uma ferramenta de automação bastante poderosa que custa que poupa bastante tempo, né, pro time de qualidade. Então, já pensou em ter que estar realizando esse teste de login todo dia? Você tem que estar entrando no sistema manualmente, tem que vir aqui, digitar as credenciais, fazer o login, não fazer o login, não dar a senha, não dar o e-mail e aí tá realizando isso aí. Então, um sistema robusto onde tem diversos tipos de testes, né, de diversas funcionalidades, o Cypress se encaixa bastante, né? Então, ele poupa bastante tempo para o time de qualidade. Então, sobre o Cypress é basicamente isso, pessoal. E é isso, obrigado. Qualquer dúvida, estamos à disposição aqui, a nossa equipe, mas obrigado.